A Idade Média foi um período histórico que se estendeu do século V ao XV Código, na Europa Ocidental. Essa época foi marcada por profundas transformações políticas, econômicas, sociais e religiosas. Nesta apresentação, exploraremos os principais aspectos da Idade Média, desde a estrutura política até as particularidades da vida cotidiana, a fim de obter uma compreensão abrangente desse fascinante período da história. Sistema feudal. O sistema feudal foi a estrutura política predominante na Idade Média. Nesse sistema, a terra era dividida em feudos, onde os senhores feudais governavam e exigiam tributos e serviços dos camponeses que lá viviam. Essa estrutura hierárquica era fundamental para a manutenção da ordem e da estabilidade política durante esse período. Monarquia e poder real. Ao longo da Idade Média, o poder dos reis foi ganhando força, desafiando a influência da nobreza. Os monarcas buscavam centralizar o poder e estabelecer uma autoridade mais efetiva sobre seus territórios, o que muitas vezes gerava conflitos com a aristocracia local. Conflitos e guerras. A Idade Média foi marcada por diversos conflitos e guerras, tanto entre reinos vizinhos, quanto dentro de um mesmo reino, disputas territoriais, rivalidades dinásticas e cruzadas religiosas eram algumas das principais causas desses confrontos, que impactavam profundamente a vida política e social da época. Economia agrária. A economia da Idade Média era predominantemente agrária, baseada na produção de alimentos e no cultivo da terra. Os camponeses eram responsáveis pela maior parte da produção, trabalhando em pequenas propriedades rurais, sob o comando dos senhores feudais. Comércio e artesanato. Embora a agricultura fosse a principal atividade econômica, a Idade Média também presenciou o desenvolvimento do comércio e do artesanato, especialmente nas cidades. Artesãos especializados produziam uma ampla gama de produtos, enquanto mercadores organizavam rotas comerciais cada vez mais complexas. Moeda e mercados. A introdução de uma moeda comum, o dinheiro, contribuiu para a expansão do comércio e a criação de mercados locais e regionais. Esse processo de monetarização da economia medieval foi essencial para a transição gradual de uma economia predominantemente feudal para uma economia mais diversificada e integrada. Estrutura social rígida. A sociedade medieval era fortemente hierárquica e estratificada. No topo estavam a nobreza e o clero, enquanto a maior parte da população era formada pelos camponeses e servos, que ocupavam a base da pirâmide social. Mobilidade social. A mobilidade social na Idade Média era extremamente restrita. As pessoas geralmente permaneciam no mesmo estrato social em que nasceram, com poucas exceções, como a possibilidade de ascensão ao clero ou a conquista de títulos nobiliárquicos por méritos militares. Papel da mulher. O papel da mulher na sociedade medieval era bastante limitado. Elas eram geralmente confinadas ao ambiente doméstico, com poucas oportunidades de participação política ou acesso à educação. Apenas algumas mulheres da nobreza ou do clero possuíam maior autonomia e influência. Vida comunitária. Apesar das desigualdades, a vida cotidiana na Idade Média era marcada por uma forte coesão comunitária. Os camponeses e moradores das vilas e cidades compartilhavam tradições, festividades e uma identidade local que ajudava a manter a estabilidade social. O cristianismo, especialmente o catolicismo, era a religião predominante. Na Idade Média, a Igreja Católica desempenhava um papel central na vida política, social e cultural da época, exercendo uma forte influência sobre a sociedade. A Igreja Católica era uma instituição poderosa e influente durante a Idade Média. Além de suas atividades religiosas, ela também controlava a educação, a produção cultural e, em muitos
casos, interferia diretamente nas questões políticas e econômicas. Apesar da hegemonia católica, a Idade Média também foi marcada por conflitos religiosos, como a disputa entre o papado e os governantes seculares pelo poder político. Além disso, houve o surgimento de movimentos considerados heréticos que desafiavam o domínio da Igreja Católica. A religião permeava todas as esferas da vida na Idade Média. A fé cristã influenciava profundamente a cosmovisão, as práticas cotidianas e a vida espiritual dos indivíduos, moldando a mentalidade e o comportamento da sociedade medieval. A vida cotidiana da maioria da população na Idade Média estava intimamente ligada à agricultura. Os camponeses dedicavam a maior parte de seu tempo ao cultivo da terra, produção de alimentos e criação de animais. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana das pessoas durante a Idade Média. Os ritos, festividades e práticas religiosas eram fundamentais para a organização da rotina e da comunidade. Além da agricultura, muitos moradores das cidades medievais trabalhavam como artesãos, produzindo uma variedade de bens, desde tecidos e móveis até ferramentas e utensílios domésticos. O sistema feudal determinava não apenas a organização política, mas também a vida cotidiana dos indivíduos. Os camponeses estavam vinculados à terra e tinham obrigações com os senhores feudais, enquanto a nobreza mantinha os privilégios de seu status. O sistema feudal determinava não apenas a organização política, mas também a vida cotidiana dos indivíduos. Os camponeses estavam vinculados à terra e tinham obrigações com os senhores feudais, enquanto a nobreza mantinha os privilégios de seu status. A Idade Média foi um período de grande produção literária, com a criação de obras épicas, poemas, crônicas e manuscritos iluminados. Esses trabalhos refletiam os temas e preocupações da sociedade medieval, como a religiosidade, a cavalaria e as lendas. A arquitetura medieval foi marcada pela construção de imponentes catedrais, castelos e mosteiros, que se destacavam pela grandiosidade e complexidade de seus estilos, como o românico e o gótico. Além disso, a arte medieval florescia em formas diversas, como a iluminura, a escultura e a pintura mural. A música medieval era amplamente utilizada no contexto religioso, com a composição de canções sacras e a prática do canto gregoriano. Paralelamente, a filosofia escolástica floresceu na Idade Média, com pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que buscavam conciliar a fé cristã com o conhecimento racional. Conclusão e considerações finais. A Idade Média foi um período complexo e diversificado, marcado por transformações profundas na política, economia, sociedade e religião. Embora enfrentasse desafios e conflitos, essa época também testemunhou o desenvolvimento de uma cultura rica e singular, com importantes avanços nas artes, na filosofia e na organização social. Compreender esse legado histórico é fundamental para entender as raízes da civilização europeia e as bases que moldaram o mundo moderno.